Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer e hoje nós vamos continuar os nossos estudos em ótica geométrica. Então, por favor, abram a apostila na página 176, aula 4, Leis da Reflexão. Essa aula, ela é bem tranquila, na verdade. Já comentei com vocês um pouquinho sobre a reflexão da luz. Eu falei sobre alguns fenômenos da luz, eu falei sobre a absorção, observação de cores, eu citei a refração, mas hoje nós vamos estudar um pouquinho melhor, um pouquinho mais a fundo, as leis da reflexão. O que fala essa lei? Primeiro, quando tem uma superfície metálica, lisa e polida, eu chamo essa superfície então de espelho. É aquela superfície em que você vai refletir a luz de uma maneira regular e que você pode observar a imagem formada ali. E eu tenho duas leis principais da reflexão. A minha primeira lei da reflexão é que o raio de luz refletido está contido no mesmo plano do raio incidente. Ou seja, se você observar aqui a sua imagem, eu tenho o meu raio incidente, eu tenho uma reta normal e eu tenho o raio que foi refletido. Todos eles estão no mesmo plano. Por quê? Porque se ele passa de um meio para o outro, eu tenho então a refração. Eu comentei sobre a refração no vídeo passado. Se eu tenho ali a absorção desses raios, já é um outro fenômeno. Então, a reflexão, todos estão ali no mesmo meio. Então, observa que quando eu tenho aqui, eu fiz a minha reta normal, eu tenho esse meu raio incidente. No ponto que ele bateu aqui, no nosso espelho, na nossa superfície polida, eu fiz a minha reta normal. Essa reta normal, ela é perpendicular ao espelho. E eu tenho, então, o meu raio refletido. Todos estão no mesmo meio. A minha segunda lei da reflexão é que a medida do ângulo de reflexão é igual à medida do ângulo de incidência. Ou seja, eu tenho esse meu raio que está incidindo aqui, e ele incidiu com ângulo de 30 graus em relação à normal. Sempre a gente vai usar como referência a reta normal, que é perpendicular ao espelho. Se ele incidiu aqui com um ângulo de 30 graus, o ângulo refletido também vai ter 30 graus em relação ao normal. Professor, ele incidiu com 67 graus em relação ao normal. Ele também vai refletir com 67 graus em relação ao normal. Essas são, então, as nossas duas leis da reflexão. Então, resumindo aqui, eu tenho bem bonitinho um desenho mostrando o nosso raio incidente e o nosso raio refletido, lembrando que a medida do ângulo de reflexão é igual à medida do ângulo de incidência e todos estão no mesmo plano. Além disso, eu tenho algumas coisas importantes aqui para falar. Eu tenho um outro fenômeno que ele se chama difusão ou reflexão difusa da luz. Por que esse fenômeno acontece? Ele, macroscopicamente, ele é um fenômeno irregular, porém, microscopicamente, ele é um fenômeno regular. O que isso quer dizer? Eu acabei de falar no meu espelho plano que eu tinha uma superfície lisa, metálica e polida, que era o meu espelho. Porém, nem todos os objetos que nós temos no nosso cotidiano são dessa maneira. Esses objetos, eles têm uma superfície rugosa. Então, quando eu tenho então a minha reflexão da luz ali, essa reflexão ela não vai acontecer de maneira regular. Ela vai então refletir para diferentes direções. Então, observa aqui. Eu tenho, vamos aumentar aqui. Eu tenho uma superfície, então, que ela é rugosa. Quando eu tenho o meu raio incidente, ele vai bater aqui, eu fiz a minha normal. Ele vai refletir com o mesmo ângulo. Ou seja, ele está seguindo a lei da reflexão. Então, todos esses raios vão seguir a lei da reflexão. Por isso que eu falo que microscopicamente ele é um fenômeno regular. Porém, como a minha superfície ela é rugosa, ela não é regular, embora todos estejam seguindo essas leis da reflexão, a minha superfície não é regular, então ele vai
refletir para diferentes direções. Isso acontece com todos os objetos. Nós enxergamos esses objetos em vários pontos da sala de aula exatamente por causa dessa reflexão difusa, porque se sofresse uma reflexão regular, esses raios iriam somente para uma direção. Assim como acontece nessa imagem que eu acabei de colocar. Olha a diferença dos raios de uma reflexão regular para uma reflexão difusa. Então, a gente consegue observar esses objetos exatamente por causa desse tipo de reflexão. Eu coloquei aqui, quando a gente tem essa formação de imagens no espelho, eu tenho aqui a reta normal, eu sempre tenho que fazer a reta normal, onde vai bater o meu raio. Eu faço a reta normal e ele vai estar refletindo aqui com o mesmo ângulo de incidência. Eu posso fazer esse prolongamento do meu raio e achar a posição da minha imagem atrás do espelho. O que é importante saber da imagem formada no espelho? Ela vai ter algumas características. Primeiro, ela é uma imagem virtual. Eu vou chamar ela de imagem virtual, porque ela não é feita pelo raio de luz em si, ela é feita pelo prolongamento do raio. O raio ele é refletido. Essa imagem ela sempre vai ser simétrica e do mesmo tamanho do objeto. Ou seja, se você se olha no espelho, a sua imagem ela vai ser formada do mesmo tamanho do objeto. E essa imagem ela é simétrica. Se eu levanto a minha mão direita, o meu espelho vai estar levantando, a minha imagem no espelho vai estar levantando a mão esquerda. Tanto que você consegue encostar uma mão na outra, assim como eu encosto aqui a minha. Então, essa imagem ela vai ser simétrica e ela é revertida. Mesmo tamanho, simétrico, e ela é revertida. Levanto a mão direita, minha imagem levanta a mão esquerda. Esse fenômeno, então, de reversão, eu vou chamar de imagem enantiomorfa ou enantiomorfismo. Tranquilo até aí? Vamos voltar aqui. A minha imagem também, ela sempre vai estar à mesma distância do espelho em que o objeto está. Ou seja, se eu estou numa distância de 2 metros do espelho, a minha imagem também vai estar a 2 metros do espelho. Simetricamente, ou seja, numa mesma posição, e revertida. Presta atenção, pessoal, quando eu falo revertida, é diferente de invertida. Invertida é o quê? Aquela imagem que está de cabeça para baixo. Isso aqui é invertida. Revertida é o exemplo que eu falei da mão, tá? Levantei a direita, a imagem levantou a mão esquerda. Revertida e invertida são coisas diferentes, pessoal. Então, quando eu tenho a formação de uma imagem de um objeto extenso, até agora eu tinha usado exemplos de pontos, né? Olha aqui, o ponto ele está numa localização simétrica atrás do espelho, numa mesma distância. Então, se ele estava numa distância x, a imagem também está a uma distância x do espelho, num ponto simétrico. Agora, quando tem um corpo extenso, o que é um corpo extenso? Se não um conjunto de pontos. Então, vou pegar aqui, eu peguei no caso, vamos lá, eu tenho o ponto A. O ponto A está a uma distância x. Atrás do espelho, eu tenho a linha. A gente sempre usa a linha para a gente mostrar que é uma imagem. Esse a linha vai estar a uma distância x. O ponto B estava a uma distância y. O B' também vai estar a uma distância y do nosso espelho. Então, quando você pega todos esses pontos do seu objeto, atrás do espelho, a imagem vai ser formada, então, revertida. Revertida, não invertida, pessoal. Então, você ler alguma coisa, se você escrever o seu nome e você colocar na frente do espelho, você vai ver essa imagem revertida. Então, a gente vai utilizar isso em caminhões de bombeiro, ambulância. Por quê? Quando
ele tá vindo, você não olha para trás para ver que barulho é aquele. É ambulância, é bombeiro, é carro de polícia. Você não olha para trás. Você vai olhar pelo retrovisor. Se eles escreverem normalmente, do jeito que a gente lê, no carro, essa imagem vai se formar revertida no seu retrovisor, você não consegue ler. Então, eles já escrevem revertidos na frente desses carros, para quando a gente lê pelo retrovisor, a gente conseguir enxergar ali normalmente. Então, essas são as nossas características da reflexão da luz. Tudo bem até aí, pessoal? Então, eu coloquei aqui um resuminho. Um objeto estêncil diante de um espelho plano, ele vai ter uma natureza virtual, ou seja, ele está localizado atrás do espelho, ele não é feito pelo raio luminoso em si, e sim pelo prolongamento dos raios. Ele vai ser simétrico em relação ao plano do espelho, ou seja, ele vai estar à mesma distância do espelho em que o objeto está. Ele tem as mesmas dimensões e essa imagem é revertida. Outra coisa, professora, a mesma dimensão, mas eu estou com um espelho menor ou um espelho maior. Não importa se a sua imagem não vai ser, se você não consegue enxergar a imagem por completo no espelho. Não importa. O objeto e a imagem, eles têm o mesmo tamanho, pessoal. Outra coisa também vamos acrescentar aqui. Para minha formação de imagem, já que eu falei que a imagem ela vai ser formada do mesmo tamanho do objeto, se o espelho for menor ou maior, você pode fazer aqui o prolongamento do espelho só para ter uma noção de como você vai formar a sua imagem, ok? Tenho então o nosso resuminho aqui no final. Dúvidas, enviem para o e-mail da escola, eu vou responder o mais rápido possível e respondo os exercícios em classe, pessoal. Tchau!